Oi, eu sou a Letícia Taguchi, faço parte do grupo de Psicobiologia do Laboratório de Psicologia da Aprendizagem da UFSCar e apresentarei meu painel intitulado Comportamentos do tipo compulsivo em ratos Wistar, influências do sexo e do ciclo estral, que tem como orientação a professora Amanda Ribeiro de Oliveira e co-orientação o professor Adriano Edgar Reimer. O transtorno obsessivo-compulsivo é caracterizado pela presença de obsessões e ou compulsões que causam grande sofrimento aos portadores, considerando as obsessões como pensamentos, imagens ou impulsos indesejados, mas que são recorrentes e persistentes, e as compulsões como os atos mentais ou comportamentos repetitivos que o indivíduo sente a necessidade de executar como resposta a alguma obsessão. Mulheres têm maiores chances de desenvolver transtornos de ansiedade ao longo da vida, com maior gravidade de sintomas, cronicidade e prejuízo funcional. Para o toque, os índices de meninas desenvolvendo o transtorno após a menarca aumentam consideravelmente, indicando o possível envolvimento dos hormônios sexuais nos mecanismos do transtorno. Existem poucos estudos pré-clínicos considerando a influência dos hormônios sexuais na expressão de comportamentos repetitivos e estereotipados em roedores, e modelos animais para o estudo do toque ainda não estão bem estabelecidos. A autolimpeza e a alternância espontânea são alguns desses comportamentos. A autolimpeza ela é caracterizada por uma sequência de movimentos coordenados que incluem o lamber, o coçar e limpar, todos voltados para a limpeza do pelo da cabeça e do corpo do animal. E a alternância espontânea refere-se à tendência natural do rato em explorar novos lugares sequencialmente e sucessivamente. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar os comportamentos de autolimpeza e alternância espontânea em ratos machos e em fêmeas em proestro e estro e metaestro de estro. Para isso, foram utilizados 19 ratos Wistar machos, pesando em média 375 gramas, e 31 ratas Wistar fêmeas, pesando em média 270 gramas. Elas foram separadas em dois grupos, o proestro e estro, fases iniciais do ciclo estral, marcada pela presença de células nucleadas e maiores concentrações de hormônios sexuais, e metaestro de estro, as fases em que há uma queda abrupta dos hormônios, o que caracteriza o fim do ciclo. Foi realizado diariamente o esfregaço vaginal para verificação do ciclo nas fêmeas, e também foi administrado salina intraperitonealmente antes do início do experimento em todos os animais. Foi utilizada uma caixa de observação para avaliar a frequência e a duração da autolimpeza durante os 20 minutos. Imediatamente após, o animal era colocado na porção final do braço perpendicular do labirinto em T por 7 tentativas, para poder avaliar a escolha dos braços e a latência para entradas. Para a autolimpeza, os resultados foram apresentados comparando a frequência e a duração entre os machos e as fêmeas, e entre as fêmeas em diferentes fases do ciclo estral. Os gráficos destacados em roxo mostram a frequência da autolimpeza, descrita pelo eixo Y. No primeiro gráfico, o eixo X mostra a diferença entre machos e fêmeas, e no segundo gráfico temos as frequências entre as fêmeas em proestro e estro e metaestro de estro. Podemos observar apenas um aumento significativo na frequência de autolimpeza em fêmeas em metaestro de estro comparadas a fêmeas em proestro e estro. Nos gráficos destacados em laranja, são apresentados a duração da autolimpeza, representada pelo eixo Y. E o eixo X também mostra diferenças entre sexos no primeiro gráfico e entre fêmeas em diferentes fases do ciclo estral no segundo. Para a duração, não observamos diferença significativa. Para a alternância espontânea, os resultados destacados em roxo mostram as escolhas dos braços entre machos e fêmeas, aqui representados pelos números de tentativas até a primeira alternância e a porcentagem de alternância, que podem ser observados pelo eixo Y do primeiro e segundo gráfico, respectivamente. Destacado em laranja, temos a latência para entradas entre machos e fêmeas, e não pudemos observar diferenças significativas para nenhuma das análises. De mesmo modo, ao compararmos as fêmeas em proestro-estro e metaestro de estro, também não pudemos observar diferenças significativas para a alternância espontânea, seja para o número de tentativas até a primeira alternância, porcentagem de alternância ou latência para entradas, todas representadas por esses gráficos. Sendo assim,
Os comportamentos naturais de autolimpeza e alternância espontânea em ratos da linhagem Wistar não parecem diferir entre machos e fêmeas. A alternância espontânea também não parece ser influenciada por alterações hormonais apresentadas ao longo do ciclo estral, diferentemente da autolimpeza, que se mostrou mais frequente em metaestro e diestro do que em proestro e estro. Então, os comportamentos de alternância espontânea e autolimpeza podem, portanto, modelar aspectos específicos associados ao toque e serem influenciados de forma distinta pela característica hormonal das fases do ciclo estral. Muito obrigada!